O oceano tem um jeito de nos surpreender, seja pela vida selvagem ou por encontros estranhos. O oceano sempre tem algo na manga. Aqui estão alguns momentos que provam que quando você está perto da água, você nunca sabe o que pode acontecer a seguir. E se você sente aquela centelha de intriga e paixão para descobrir coisas incríveis, inscreva-se em nosso canal. É gratuito e levará você a infinitas aventuras fascinantes que transformarão sua percepção do mundo. Começamos com número 1, meu Deus. Quando esse cara pulou na água para pegar uma vara de pescar, seus amigos na ponte viram o perigo à espreita. Um grande tubarão branco estava nadando por perto, mas o cara não saiu e ficou lá. Ao submergir, ele registrou a visão deste gigante nadando diretamente em sua direção, apenas para virar para o outro lado, deixando-o lutando para escapar. Felizmente, ele permaneceu seguro e, esperançosamente, aprendeu a lição sobre como sair de situações perigosas, enquanto ainda tinha chance número 2, pouso épico. Não importa o quão espertos esses animais marinhos pareçam, há momentos em que eles fazem entradas desajeitadas, como este tubarão. Enquanto este grupo da Nova Zelândia procurava kingfish, um tubarão maco de repente mordeu a isca e pulou no barco de pesca, ficando preso. Todos a bordo ficaram chocados com o pouso inesperado e não tinham ideia de como libertar o pobre animal. Já que estamos falando de pousos desajeitados, vamos dar uma olhada neste enorme marlim, fazendo uma entrada não tão graciosa neste barco de pesca. Felizmente, o grupo a bordo permaneceu seguro e o marlim foi devolvido à água número 3, um resgate com nadadeiras. De vez em quando, mesmo as criaturas marinhas não conseguem resistir à força do oceano e são levadas para a costa. Se conseguirem seguir as ondas para fora, eles recuam com sucesso, mas se a corrente for muito forte, eles ficam presos na costa arenosa e não sobreviverão por muito tempo, a menos que encontrem uma maneira de retornar. Isso aconteceu no Brasil, onde um grupo inteiro de golfinhos acabou na costa. Eles podem estar caçando ou simplesmente viajando quando as ondas os levaram embora. Normalmente levaria horas para as pessoas chegarem até eles e resgatá-los. Mas como aconteceu bem na frente de alguns banhistas, esses golfinhos puderam ser resgatados número 4, baleias lançadas. São criaturas gentis, mas há algo neles que pode nos levar à ruína, seu imenso tamanho e peso. Embora muitas pessoas se considerem sortudas se alguma vez avistarem uma baleia, nem todos têm. Às vezes a baleia não presta muita atenção para onde está indo. Mesmo que esteja bem embaixo de um nadador, um leve golpe da cauda é poderoso o suficiente para lançar um nadador no oceano. Felizmente, a baleia estava simplesmente de passagem. Se ele tivesse saltado, estaríamos vendo um lado completamente diferente desta história. Número 5, um último golpe. Você sabe que teve uma vida ótima quando luta, mas parece que esse tubarão-baleia está levando isso para outro nível, embora já fosse muito tarde para ele ser devolvido ao oceano, principalmente porque esses pescadores não teriam permitido isso. O tubarão-baleia decidiu dar um último passo de retaliação antes de bater nos portões do céu. E mesmo sendo o menor movimento, é o suficiente para abalar esses pescadores, que honestamente tiveram o que mereciam. Número 6. Caos territorial. Um lindo dia na praia rapidamente se transformou em uma cena aterrorizante quando um leão marinho selvagem de repente saiu da água, deixando os banhistas em pânico em seu rastro, mesmo depois do aviso do salva-vidas para dar espaço suficiente ao leão marinho macho. O caos irrompeu em La Jolla Cove. Temendo por sua segurança, as pessoas correram para salvar suas vidas, pensando que seriam atacadas pelo agressivo leão marinho. Segundo especialistas, o comportamento do leão marinho pode ser devido a instintos territoriais durante a época de acasalamento ou ao estresse. Pode estar saindo da água por vários motivos. Às vezes é observado o comportamento territorial durante a época de acasalamento. Número 7. Margem de uma polegada. Vejamos outra filmagem que deu errado durante as filmagens de Great White Serial Killer Lives.
Um dos apresentadores teve um encontro muito assustador, tentando identificar se os mesmos tubarões migram para os mesmos lugares todos os anos. Ele jogou a isca e atraiu o gigante para mais perto do barco. No entanto, ele não sabia que o tubarão faminto estava atrás de outra coisa. Talvez da sua mão, o tubarão atacou. Mas o cara, sendo rápido nos reflexos, recuou bem a tempo e evitou por apenas alguns centímetros. Quando se trata de gravar programas de TV, esses caras são bem desleixados. Número 8. Barbatanas atrevidas, meu Deus. Se você ainda não teve um encontro com um gigante marinho, considere-se com sorte, porque às vezes eles acabam assim. Enquanto nadava em Miami, esse cara percebeu uma comoção do outro lado, sem entender a ideia de sair da água. Ele mereceu. Um golfinho nadou mais perto, mas em vez de um doce encontro, o cara foi atingido no rosto pela cauda do golfinho. Isso não é muito legal, não é? Um golpe como esse pode quebrar ossos. Então eu diria que esse cara manteve a calma muito melhor do que eu. Número 9. Vingança Ártica. Embora tenham um nome bastante intimidante, as orcas raramente veem os humanos como ameaças. Por isso as interações são bastante moderadas. Na maior parte, ainda não descobrimos o que exatamente os influencia, mas recentemente, cada vez mais orcas estão aparecendo em barcos e tentando emborcá-los na vastidão do Ártico. Você pensaria que era uma cena estranha. Mas veja o que acontece com esses marinheiros. A tentativa falha, mas aqui está a parte mais assustadora. A orca não está muito interessada em deixá-los ir e começa a persegui-los ativamente. Felizmente, o navio eventualmente ultrapassa a orca. Mas essa deve ser uma das experiências mais assustadoras de todas, número 10. Pesadelo na praia. Este clipe se tornou viral na internet e as pessoas descobriram um novo medo. Aparentemente, enquanto caminhava pelas planícies lamacentas das remotas ilhas Pilbara, este casal encontrou um peixe que parecia ser de outro mundo. A princípio pode parecer um brinquedo deixado por alguma criança flutuando na pequena piscina. Veja só o que aconteceu quando o homem tocou nele com a vara. Ele pulou, assustando o casal, e antes que eles pudessem entender o que acabara de acontecer, o peixe desapareceu. Imagine a dor se eles tivessem pisado nele. Embora a internet o chamasse de peixe psicopata, os especialistas compartilharam que se tratava de um peixe Blackjaw. Isso vai me assombrar em meus sonhos esta noite. Número 11. Um mau gerente. Aqui está um fato não tão engraçado sobre a água-viva. As células responsáveis por sua picada ficam ativas por algumas horas depois que ela morre. Então ela ainda pode picar você. É por isso que é bom senso entrar em contato com um profissional se você encontrar uma carcaça de água-viva. E não, você sabe, pegá-la. Mas parece que ninguém contou isto a este turco que não só recolheu a água-viva, mas foi descuidado o suficiente para deixar os seus tentáculos pendurados nos seus braços. Não é preciso ser um gênio para adivinhar o que acontece a seguir. Esperemos que o mar tenha conseguido acalmá-lo. Número 12. Mandíbulas sem cortes. Durante as filmagens do programa de televisão Noiva de Tubarão, um pesquisador decidiu colocar uma câmera na barbatana de um dos tubarões de uma forma pouco convencional. O plano era prender-se a um arnês, pendurar-se no tubarão, saltar e montar a câmera, mas acaba sendo tão perigoso quanto parece. Quando o tubarão emergiu, o homem perdeu o equilíbrio na beirada do barco e caiu na água. Mal a tempo, ele foi retirado antes que o predador mortal pudesse atacar. Não sei o quanto você pode confiar em um cara que diz a todos o que fazer perto dos tubarões e é tão imprudente com eles. Número 13. Problemas com tartarugas. Ao nadar nas Bahamas, a maioria dos turistas quer se aconchegar perto das tartarugas, mas às vezes você consegue mais do que pediu. Embora esses banhistas observassem ansiosamente as tartarugas, eles não perceberam que estavam essencialmente invadindo o território das tartarugas. Isso, ou uma tartaruga, era simplesmente agressiva demais para o resto de sua espécie. Uma pequena mordida e a boia estourou. Mesmo assim, o banhista não percebeu o quão irritada a tartaruga poderia estar, pois voltou pela segunda vez, assustando-a tanto que acabou na água. Essa tartaruga definitivamente precisa de aulas de controle da raiva. Número 14. Cabo de guerra.
Quem venceria? Um pelicano que ataca rapidamente a captura de outra pessoa ou um pescador que é orgulhoso demais para soltá-la? Vamos ver. O que inicialmente começou como um leve jogo de perseguição se transforma em uma batalha ativa para ver quem levaria o peixe para casa. Por mais perto que o pelicano tenha chegado da vitória, o pescador não estava disposto a perder a sua captura para um pássaro literal. Enquanto a dupla lutava, o pelicano deu o lance vencedor e acabou preso no anzol do pescador. Se o pescador fosse um pouco mau, ele teria rido, mas graças ao seu grande coração, ele estendeu a mão para o pelicano e o salvou. Mesmo que ele tenha roubado seu peixe número 15, o tamanho é importante. Um grupo de pescadores saiu para pescar de rotina quando encontrou um crocodilo correndo em direção à água. Chegando perto deles, perceberam que o réptil era maior do que haviam visto antes. Maior que o próprio barco. Um golpe e tudo estaria acabado para todo o barco. Os meninos decidiram brincar e jogaram um pouco de comida que o crocodilo pegou instantaneamente e até fez um gesto muito perigoso pedindo mais. O homem continuou a alimentá-lo como se ele fosse seu próprio animal de estimação e não um predador gigante. Não importa o quão fácil esse cara tenha feito parecer, você nunca me verá alimentando crocodilos tão enormes. Número 16. Problemas com crocodilos. Por que os floridianos são como são é um mistério que nunca iremos desvendar. Sério, alimentar um crocodilo já é ousado, mas fazê-lo bem de perto e com as próprias mãos, eu teria ficado surpreso se o jacaré não reagisse. E certamente o monstruoso réptil reagiu exatamente como esperávamos. Parece que o crocodilo decidiu que preferia uma refeição maior. Ainda bem que seu treinador estava por perto para acalmá-lo. Caso contrário, não estaríamos falando sobre essa ameaça voraz número 17, a ameaça da arraia. É muito raro pegar uma arraia-manta, mas caso você o faça, aqui estão alguns cuidados a serem tomados. Primeiro, não se aproxime da arraia com as mãos nuas ou com qualquer parte do corpo. Você nunca sabe quando ela irá atacar. Em segundo lugar, certifique-se de remover o anzol rapidamente e soltá-lo de volta no oceano. Deixá-la em terra não só machucará a arraia, mas também a agitará o suficiente para torná-la ainda mais difícil de manusear. Quanto a esse cara, ele é um pescador frequente, mas nunca tinha pegado uma arraia antes. Então acabou chegando muito perto dela e nos ensinou a todos. Número 18. Território dos golfinhos. Aqui está outra razão para não nadar em mar aberto. Esta menina estava na água quando, de repente, um golfinho muito agressivo surgiu e atacou-a, provavelmente assustando-a até a morte. O encontro colocou a menina em movimento e ela rapidamente emergiu da água, com seu cachorro vindo em seu socorro. Ainda que um pouco atrasado, embora os golfinhos sejam bastante dóceis, eles definitivamente não gostam que mais ninguém esteja em seu território. Número 19. Contos de tubarões. Me chame de maluco, mas nunca entendi o apelo de se trancar em uma gaiola e mergulhar no meio do território dos tubarões. É praticamente se anunciar como a próxima isca. E embora esses mergulhadores estivessem bastante ansiosos para ter uma boa visão do tubarão, eles realmente não esperavam que as coisas ficassem complicadas. Ainda bem que o tubarão capturado era jovem. Embora essas gaiolas sejam construídas para sustentar suas mandíbulas, da forma como este ficou preso, se fosse mais forte, quem sabe o que poderia ter acontecido, e foi por isso que os mergulhadores foram embora. Definitivamente não ficaram para descobrir número 20, Companhia Marinha. Você acha que encontros próximos com gigantes marinhos não são emocionantes? A experiência desse cara vai fazer você acreditar no contrário. Ao se agarrar ao barco, ele se deparou com um enorme tubarão-baleia, com a boca aberta como se estivesse prestes a engoli-lo inteiro. Ele estava realmente em perigo. Acontece que o tubarão-baleia não o estava perseguindo, mas sim os peixes que as pessoas jogavam na água próxima. Ao perceber isso, ele voltou calmamente para o barco, são e salvo número 21, um avistamento muito próximo. Oh meu Deus, uau!
Este grupo de mergulhadores, enquanto estava no oceano, encontrou algo que menos de 1% das pessoas veem durante a vida. Enquanto filmavam um cardume de anchovas enlouquecendo, eles não perceberam que o perigo poderia estar mais próximo do que esperavam. De repente, duas enormes baleias jubarte emergiram da água, engoliram um monte desses peixes e afundaram novamente. O mergulhador escapou por pura sorte. Avistamentos e encontros com baleias são divertidos, mas pode ser perigoso abordá-los em suas áreas de alimentação. Número 22. Problemas simples. Quem disse que você precisa de equipamentos de pesca caros para capturar tubarões? Leve esse cara com você e você estará pronto. A maneira como ele o pegou parecia que o tubarão sabia o que estava acontecendo e estava apenas aguardando seu destino. Adivinhe quem vencerá essa perseguição? Definitivamente. Ah, o cara venceu, pegou o filhote de tubarão com as próprias mãos, ou esses caras são realmente bons, ou os bebês tubarões são apenas nadadores desajeitados. Número 23. Para a costa ou para a praia? Este lindo momento capturou uma arraia lutando para dar à luz. Mas as pessoas decidiram ajudar a mãe e trouxeram as duas pequenas arraias ao mundo. Eles se voltaram para a nova mãe e lá foram para o mar. Número 24. Frenesi alimentar. Os tubarões geralmente caçam sozinhos, não formam grupos ou cardumes e definitivamente não se reúnem na mesma área, mas eles também são alimentadores oportunistas, o que significa que atacarão o primeiro pedaço de carne disponível que encontrarem, mesmo que estejam juntos, e as coisas podem ficar bastante intensas. Parece que esses tubarões decidiram se alimentar da mesma carcaça de baleia, levando a um grande frenesi de tubarões. Por mais legal que possa parecer, os tubarões ficam com tanta fome que não se importam com o que está em seu caminho e mordem qualquer coisa, até mesmo outros tubarões. Por isso é melhor observá-los de longe. Número 25. Dusty. O golfinho conheça Dusty. O golfinho, uma celebridade marinha irlandesa conhecida por ser muito protetora com seu território. Embora a maioria dos turistas seja cuidadosa o suficiente para observar Dusty de longe, alguns podem ser bastante descuidados e acabar nadando muito perto para o conforto de Dusty, como esta mulher que provavelmente pensou que Dusty seria tão amigável quanto pensamos que os turistas são. O que, se for o caso, você conhece os animais marinhos. Não é realmente o caso. Quase instantaneamente, Dusty retaliou dando um tapa no rabo, como se dissesse à mulher para ir embora. Ainda bem que todos foram espertos o suficiente e nadaram de volta à superfície rapidamente e permaneceram seguros. Número 26. Ladrões rudes. Pelicanos, cara, eles podem ser atrevidos, quero dizer. Já é bastante chato ter que lidar com muitos deles, mas se eles estão invadindo seu sustento a cada hora, isso deve ser desrespeitoso. Mas veja só, há outro visitante atento esperando pacientemente por sua mordida. Serei honesto, o que se segue é ultrajante. O pobre leão marinho espera pacientemente pela sua comida. Mas os irritantes pelicanos tiram-lhe a felicidade. Acontece com tanta frequência que você não consegue evitar de sentir raiva por causa do leão marinho. Mas não se preocupe, o leão marinho mais tarde foi alimentado com uma grande presa como recompensa por seu comportamento. Número 27. Nas joias da família. Existem alguns sucessos aqui. Agora vamos ver algumas maneiras pelas quais um encontro com gigantes marinhos pode dar errado. Ou melhor, incrivelmente errado, esse cara estava lutando para controlar esse peixe marri quando as coisas ficaram um pouco complicadas, literalmente para o sul, e aquele cara por trás disso fez exatamente o que qualquer pessoa normal faria. Ele não ajudou, ele protegeu suas próprias joias, e esse peixe aqui não gostou de ser a esposa troféu e resolveu dar uma lição nesse cara. Acerte onde dói mais. Esse peixe sabe deixar um homem de joelhos, com tapas voando e crianças rindo. Esse cara com certeza não vai esquecer esse dia. Podemos aprender alguns movimentos de autodefesa com este peixe. É tão sutil que você não saberia o que aconteceu até ver o cara se mover. Muito consciente. Número 28. Biólogos marinhos em apuros. Os biólogos marinhos tinham mais do que podiam lidar na segunda-feira. Depois que uma baleia mink encalhou em New Hampshire,
Todos nós cometemos erros no trabalho às vezes, mas se esse erro acabasse no noticiário, você ficaria com vergonha de aparecer. Depois de um trágico incidente que levou a carcaça de uma baleia mink à costa em New Hampshire, as autoridades tentaram resolver a situação. Eles trouxeram um carregador frontal na esperança de descartar a carcaça da baleia em um container industrial. Mas não contavam que a baleia de 1.814 quilogramas seria grande demais para isso e acabou deslizando. Embora tenha sido humilhante, as autoridades conseguiram transportar o corpo com sucesso para um centro de testes, onde esperavam encontrar mais informações. Número 29. Perigo canino. Tire-os daí. Tire-os. Por mais que eu ame cachorros na praia, não gosto da chance de eles encontrarem uma das criaturas marinhas mais cruéis. Aconteceu tão rápido que os dois amigos mal tiveram tempo de reagir, mas foram surpreendentemente rápidos em colocar seus cães em segurança. Embora os peixes-serra sejam geralmente dóceis, eles ficam agitados rapidamente e podem retaliar se estiverem em apuros. Parece que este ficou preso na costa depois de tentar caçar e não gostou da proximidade de cães ou humanos. Mas ei, as coisas poderiam ter tomado uma direção completamente diferente. Número 30. Bástico. Esta é a maneira despreocupada que aspiro na minha vida. Os problemas podem me testar como esses caras testaram a sorte com esse touro. Mas no final, sempre há uma saída. Este clipe recentemente se tornou viral online quando este turista imprudente se tornou um saco de pancadas para este touro. Jesus, você não está nos fazendo nenhum favor. Sugiro que você largue suas coisas e se salve de uma vida de traumas. Número 31. Questão de rêmoras. Olhe só, está apenas na sua camisa. Esses clipes de um peixe agarrado ao rosto de um cara, às costas e onde quer que ele possa se prender, já circulam online há algum tempo. Pode parecer uma nova espécie estranha, mas na verdade é um peixe rêmora conhecido por este órgão de sucção na cabeça que o ajuda a se fixar em criaturas maiores. Estas placas de sucção têm um propósito importante. Sendo pequenas, as rêmoras não podem viajar muito sozinhas, por isso sobem em peixes maiores. Eles não apenas ganham carona, mas também aproveitam as sobras quando seus anfitriões são alimentados. Número 32. Um susto próximo. Um tubarão é um tubarão, mesmo que seja apenas um bebê, por mais assustadores que os tubarões possam ser. Nada supera os mais pequenos porque ainda estão a aprender a controlar-se e não sabem como parar os seus impulsos. Esta mulher descobriu isso em uma situação muito próxima. Ela estava alimentando os peixes sem pensar, provavelmente pensando que não tinha nada com que se preocupar. Quando bam, o tubarão apareceu tão de repente que a assustou. Ela teve sorte de escapar ilesa. Em retrospecto, provavelmente foi o fato de ela se alimentar de peixes que atraiu o tubarão, que deve tê-lo confundido com uma presa muito maior. Número 33. Boca ao focinho. Bem, floridianos, vocês estão sempre inventando maneiras únicas de nos manter entretidos, mas desta vez vocês podem ter adquirido uma habilidade bastante útil. Veja, sim, você poderia pensar que aquele rosto estava apenas pulando, principalmente pela maneira como ele se comporta, mas ele estava convencido de que as ondas rasas eram muito mais enriquecedoras do que pareciam. Como a maioria de nós, o seu amigo recusou-se a credenciá-lo. Todos os seus peixes na maldita água, você quer vê-los. Não há peixes na água. Deixe-me mostrar. E aí provocou uma reação ruim, mergulhando de cabeça. Mas espere até ver o que ele inventa. Isso mesmo, um peixe capturado não com a minha, mas com a boca. Bem, comida é comida, certo? Número 34. Jogos bobos. Prêmios bobos. Não sei o que aquele cara estava pensando, não estava pensando, mas o que alguém faria para se misturar com um animal sabidamente agressivo? Ou parece que seus amigos que operavam diante das câmeras não estavam muito interessados em aconselhá-lo e encorajá-lo. Por um tempo, parece que o crocodilo de água salgada era sofisticado demais para suas ações honestamente estúpidas, mas quando as coisas se revelaram muito ruinosas, você sabe, o crocodilo tem tudo, ou o direito de retaliar. O cara teve sorte que o crocodilo lhe devia um aviso. Número 35. Jéssica, a tubarão.
Não é todo dia que você vê um tubarão em condições tão miseráveis. Então, os mergulhadores que descobriram Jéssica, o tubarão que estamos vendo aqui, sabiam que algo sério deveria ter acontecido para ela acabar assim. Embora pensemos nos tubarões como agressivos, eles são bastante dóceis, especialmente se já interagem com humanos há muito tempo. E com Jéssica não foi diferente. Então, os mergulhadores sabiam que deveria haver um novo xerife na cidade e logo o encontraram. Um tubarão maco, cujo corpo estava marcado com arranhões, sugerindo que Jéssica teve uma briga que se tornou muito violenta e terminou com Jéssica perdendo a batalha e ela mesma, número 36, amigo pegajoso. Por mais inteligentes que sejam, a maioria dos polvos são bastante tímidos e geralmente evitam mergulhar, mas às vezes têm um fascínio pelas pessoas, e quando isso acontece, deixar-se levar é a coisa mais difícil que os verá fazer. Este homem mergulhou sem saber que voltaria com um polvo muito entusiasmado preso nas costas. Você pode ver que ele está ansioso para separar o polvo, mas com o quão poderosos são esses tentáculos, seria muito mais fácil se ele estivesse procurando uma agulha no palheiro. E este mergulhador não é o único que teve um encontro único com um polvo. Este está lidando com algo ainda mais complicado. Número 37, sustos na serenidade. Ao sair para uma viagem de barco pelo mar, você esperaria ver uma vida marinha serena, mas acontece que esses animais estão tão imersos em conflitos quanto nós. Esse cara recebeu uma saudação muito inesperada de um grupo de golfinhos e esses dois pareciam estar ocupados brigando, errando o barco do cara por um fio. Os dois nadaram na água e deixaram o cara assustado para o resto da vida. Número 38. Contra todas as probabilidades. Pular de um penhasco não é uma atitude sensata em lugar nenhum, mas para os viciados em adrenalina, provavelmente é o suficiente para mantê-los em movimento. Mas esse caçador de emoções não sabia que seu pequeno feito acabaria colidindo diretamente com a mãe natureza. Basta observar, enquanto ele mergulha, você consegue ver a silhueta de uma ave marinha cada vez mais próxima, até que, isso mesmo, o homem acaba mergulhando direto na ave. Aposto que isso deve ser doloroso para nós dois. Embora a culpa seja do pássaro, porque ele simplesmente não voou para longe. Eu pude ver o homem número 39, surpresa do tubarão. Este canoísta estava se divertindo muito aproveitando seu passeio nas ondas, quando de repente um convidado indesejado decidiu surpreendê-lo. Enquanto estava em seu caiaque, um tubarão apareceu do nada, bateu no barco e sacudiu todo o caiaque, e em questão de momentos ele desapareceu. O canoísta ficou tentando entender o que acabara de acontecer. Bem, andar de caiaque no oceano não é para os fracos de coração. Número 40. Levantamento aquático. A observação de baleias não é para todos, e com isso quero dizer o seguinte: dois praticantes de caiaque na costa da Argentina ficaram chocados quando encontraram essas baleias, mas o avistamento inocente se transformou em um encontro aterrorizante, quando uma das baleias rolou para baixo do caiaque, tirando-o completamente da água. Eles foram capazes de capturar o momento incrível na câmera. Você pode imaginar a surpresa dele. Porém, os dois canoístas conseguiram manter a calma durante o breve passeio na baleia. É intrigante considerar como esses encontros surpreendentes e estranhos no oceano poderiam fazer parte de uma simulação. O que você pensa sobre isso? Deixe nos seus comentários sobre os encontros mais impressionantes ou arrepiantes que você viveu ou ouviu falar. Se você gostou do conteúdo, curta e inscreva-se para mais histórias fascinantes. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização.